para a nossa primeira mesa redonda, a mesa redonda da CPLP. Vamos falar sobre a circulação de documentos e direitos dos cidadãos. Começo por apresentar a nossa mesa. A Irene José Amaral de Paiva é Presidente da Associação Nacional dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Norte e também da Associação Nacional de Notários e Registradores do Brasil. Está aqui em representação do Presidente, que não pode estar connosco. A Irene, muito obrigada por estar aqui connosco também em Portugal. Online temos a presença de Sebastião Bamba Domingos. Olá, Sebastião, muito bom dia. Notário da especialidade e categoria de notário titulado do 5º Cartório Notarial da Comarca de Luanda e tem de intervir online por questões de agenda, não conseguiu estar aqui em direto. Saudar também o Sr. Embaixador da República de Cabo Verde, Eurico Correia Monteiro, o Conservador e Notário, Presidente da Associação de Conservadores e Notários da Guiné-Bissau, Raul Gomes, Sérgio Raimundo Matula, Diretor do Serviço Provincial da Justiça e Trabalho de Tete, em Moçambique, sendo também Conservador e Notário Superior. Silvestre Lima da Apresentação, Diretor-Geral da Direção-Geral de Registros e Notariado de Santo Tomé e Príncipe. E Tito Mbada Adá, Embaixador da Guiné Equatorial e da CPLP em Portugal. At last but not least, Filipe Azevedo Maia, é notário em Arganil, representa aqui a Ordem dos Notários junto da Comissão de Cooperação Notarial Internacional e também da Comissão de Assuntos Europeus da União Internacional do Notariado Latino. Muito obrigada pela vossa presença. Meus senhores, obviamente que tenho que vos dizer bendito sois vós entre as mulheres. E vocês é que pediram. Nós vamos começar a parte científica e vamos aprender, sem dúvida, uns com os outros. Irene, comece por si, na sua opinião, quais é que têm vindo a ser as maiores dificuldades quando falamos em emissão de documentos e para serem utilizados nos restantes países da CPLP? Acha que é desconhecimento da legislação entre países, só no país de destino? Qual é a sua percepção? Bom dia, quero fazer uma saudação especial aos notários de língua portuguesa e os nossos colegas brasileiros aqui presentes. Dizer que estou nessa mesa, eu estava inscrito para o Congresso, mas estou nessa mesa a convite, né, do nosso presidente, Dr. Rogério Portugal Bacelar, que, por motivos superiores, não pôde estar aqui hoje no evento. Eu já vim para aprender e agora eu vou tentar passar alguma coisa sobre a questão da legislação notarial e registral, principalmente nos países de língua estrangeira. O Brasil é um continente e nós temos hoje uma experiência concreta de modernização através das plataformas digitais, dos sites e dos serviços eletrônicos. E, com certeza, a gente entende ser fundamental de que os países da língua portuguesa construa, né, um site ou uma maneira de informação para a gente ter a ideia de quais são os requisitos que são utilizados em cada país para a lavratura de atos notariais. É de uma plataforma. Exatamente, a questão da forma e também a própria legislação, porque temos experiência, principalmente no Brasil e Portugal, de alguns documentos que, ao ser lavrados por nós lá e chegam aqui, às vezes tem dificuldade de tramitação, e, ao mesmo tempo, também alguns documentos lavrados aqui em Portugal, principalmente, mas também nos países de língua portuguesa, que, ao chegarem no Brasil, às vezes, por um pequeno detalhe de forma, né, não é aceito e precisa o documento ser refeito, e isso é o que nós não queremos, né? Eu acho que o notário mundial e o notário brasileiro, o notário da língua portuguesa, quer que as coisas funcionem de forma ágil e concreta. E, para isso, eu acho que louvo essa iniciativa da gente criar realmente um site que nos forneça tanto a documentação, a legislação, como também alguns modelos de documentos mais utilizados na língua portuguesa. Muito bem, obrigada. E vamos partir em direto para Angola, tentar falar com o nosso convidado que está online, Sebastião Domingos. Está na comarca de Luanda. Olá, boa tarde. Ou bom dia, como está? Não queremos, né? Eu acho que o
notário mundial, estamos com notário delay. Portanto, brasileiro, notário da língua portuguesa, quer que as coisas vamos funcionem. pôr o Sebastião no final. Eu vou pedir à Regi, peço desculpa, tínhamos aqui de facto no alinhamento que iríamos para, mas tendo em conta o delay, acho que é mais seguro o Sebastião Domingos responder no final, depois de ouvir todos os intervenientes. Pelo que passo ao Sr. Embaixador Eurico Correia Monteiro, também com a mesma questão, como é que percepciona estas dificuldades na emissão de documentos para serem utilizados noutros países da CPLP? Muito obrigado. Estamos a ouvir, sim. Muito obrigado, sobretudo, também pelo convite e por esta oportunidade de estar aqui e partilhar, de facto, questões e informações que são importantes. Eu creio que existe, de facto, esta dificuldade, e acabar aqui de referenciar para o meu colega ao lado, mas creio que também que essa questão é, digamos, um pouco mais ampla e um pouco mais vasta. Nós estamos a falar, portanto, de uma comunidade de países da língua portuguesa e está-se a fazer, digamos assim, um esforço para que este espaço funcione, na verdade, como uma comunidade. E para isso, nós tivemos ainda bem pouco tempo, em 2020 e depois na Cimeira de Luanda em 2021, a aprovação de um instrumento muito importante que é o Acordo de Mobilidade. E creio, todos estarão de acordo, para nós podermos falar de uma mobilidade efetiva no espaço da nossa comunidade, isso implica várias outras coisas. E implica, por exemplo, aquilo que é importante no nosso espaço, um esforço para nós reconhecermos, o que não é fácil, mas deve haver esse esforço para nós fazermos o reconhecimento das certificações profissionais de cada um dos nossos países, que é uma questão, de facto, muito importante. Implica o reconhecimento também da exportabilidade dos documentos públicos emitidos nos nossos países. Na verdade, não podemos ter o sistema de fazer, digamos, a comprovação de documentos públicos emitidos nos nossos Estados como se fosse um outro Estado estrangeiro qualquer e não um Estado que quer construir, de facto, uma comunidade com tanta proximidade. Implica também, por exemplo, até a exportabilidade dos direitos de segurança social. Só isso é que pode acompanhar, digamos, uma mobilidade plena de um sítio para o outro, das profissões, das diversas, das pessoas, trabalhando, exercendo uma atividade profissional. Isso implica também esta possibilidade, portanto, de exportabilidade da segurança social. Implica também uma igualdade tendencial dos direitos e diria, aliás, mais, que implica também um esforço de progressiva convergência em alguns aspectos técnicos importantes, de procedimentos e, às vezes, até da linguagem que nós utilizamos. O que também isso é um elemento, na verdade, muito facilitador. Tanto na linguagem, como às vezes até no formato, seja físico, seja digital, também dos próprios documentos, facilitar o reconhecimento, digamos, da documentação, de atos e de procedimentos, de sorte que não seja o mais familiar, portanto, possível. E claro, também vários outros instrumentos, já falamos várias vezes, por exemplo, da nossa convergência normativa em aspectos que são também importantes, mesmo salvaguardando as diferenças entre os Estados, a proteção recíproca de investimentos nos nossos Estados, também com o elemento, são as convenções da dupla tributação, ou seja, são várias matérias, são vários instrumentos, envolvem seguramente o sistema notarial, envolvem seguramente, portanto, o sistema de registro, mas que tem que ser, de facto, analisado numa perspectiva mais ampla, para que, de facto, nós possamos afirmar, a pouco e pouco, a nossa comunidade como, sobretudo, uma comunidade de povos e não propriamente só de Estados. Faz sentido. Raul Gomes, e na perspectiva da Guiné-Bissau, o que é que acrescentaria?
Muito bom dia a todos. Agradeço o convite que foi formulado pela Guiné-Bissau para participar neste 4º Congresso Internacional do Notariado Português. E indo diretamente ao tema, circulação de documentos versus direito do cidadão, digo que quando há obstáculo na circulação de documentos, os direitos do cidadão são naturalmente prejudicados. O princípio de livre circulação das pessoas, de bens e serviços fica prejudicado. Como sabem, a Guiné-Bissau herdou a legislação portuguesa com a independência. Quando digo a legislação portuguesa, digo também o sistema notariado português. Mas não há evolução em termos legislativos. Até a data presente, a Guiné-Bissau não tem ainda, infelizmente, o Código do Notariado apropriado à nossa realidade. A Guiné-Bissau também está inserida na comunidade, noutras comunidades regionais, como a CEDEAO, o EMOA, que prevêem nos seus tratados a livre circulação das pessoas. Eu refiro também que a Guiné-Bissau não é signatário da Convenção da Apostilha de Haia de 1961, que suprime a exigência de legalização de documentos emitidos para serem utilizados nos outros países, nos países estrangeiros, por exemplo. E quando isso acontece, estas barreiras todas prejudicam direitos dos cidadãos. E nós estamos a favor da criação de plataformas legislativas a nível da CPLP, intercâmbio de legislações, e para também aqueles países que estão avançados em relação aos outros, que dêem a mãozinha, porque os cidadãos portugueses, por exemplo, vivem em Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, para que possam beneficiar também dos avanços tidos nos seus países, para que os seus direitos não sejam prejudicados. Muito bem. Obrigada por esta primeira intervenção. Sérgio Raimundo Matule, e a perspectiva de Moçambique, o que é que nos tem a dizer acerca desta questão da circulação dos documentos e quais são as dificuldades que atualmente sentem? Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de, em nome de Sua Excelência Ministra da Justiça, endereçar uma saudação à Ordem dos Notários em Portugal, dizer que em Moçambique a realidade não é diferente. De facto, temos muitas dificuldades em termos de tramitação de expedientes, quando provenientes ou quando é para serem usados no estrangeiro. E digo mais, essa dificuldade não é só para tramitar documentos no estrangeiro, até internamente. Isso para dizer que um instrumento ou um documento elaborado numa província encontra dificuldades para ser implementado numa outra província, porque o nosso sistema ainda está mesmo na fase embrionária. A dificuldade prende-se basicamente por causa de dois fatores. Primeiro, em termos de documentos para serem implementados ou aplicados no estrangeiro, incluindo na comunidade dos países da língua portuguesa. O primeiro fator é a diferença na legislação. Numa primeira fase, nós estamos cientes de que a nossa legislação era única, era a legislação portuguesa, mas fomos evoluindo, cada país a seu momento. E o que acontece é que há muita divergência agora em termos da legislação e também temos divergência em termos dos termos a serem usados nesses instrumentos. Os termos, os formatos também evoluíram de uma forma diferente em relação aos países. A nossa opinião também somos de concordar que podíamos criar uma plataforma em que o notário, exarando um instrumento, consciente de que esse instrumento é para ser aplicado no estrangeiro, tanto na CPLP como num outro país que não faça parte da comunidade, deposite esse instrumento,
para que o país que vai aplicar ou vai atender, para além de entregar o físico ao utente, deposite nessa plataforma digital, onde o outro notário da mesma comunidade poderá aceder e confirmar que, de facto, aquele instrumento é proveniente do notário de Angola ou de Portugal. O que acontece agora é que nós estamos com excesso de procedimentos para poder validar ou reconhecer um instrumento vindo do outro país. Primeiro, o documento tem que ir à nossa Direção Nacional, que, por sua vez, remete ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e, por fim, tem que ir à Embaixada do país de origem. Esse processo é bastante moroso e não vai de encontro com a dinâmica que se pretende agora no mundo globalizado. Obrigado. Obrigada. Acredito, de facto, que a burocracia não é só, como acabamos de ouvir em Moçambique. Acredito que há em todos os países, é um entrave para tudo o que é direitos e não só. E se calhar, Silvestre Lima, da apresentação em Santo Tomé e Príncipe também. Se calhar a burocracia também é um dos graves problemas, mas, entretanto, peço-lhe outros. Exato. Antes de mais, muito obrigado. Para felicitar os notários portugueses. De seguida, agradecer o bastonário da Ordem dos Notários de Portugal, aliás, por tudo que fez, de forma que eu, Silvestre, pudesse vir representar o meu país, tendo em conta as dificuldades que Santo Tomé tem para mesmo pequenas questões como essa deslocação. Agradecer de todo o coração. Depois, para dizer que falar da circulação, nós temos que ver imediatamente dois momentos. Um deles que é a circulação de pessoas e bens e outro que é a própria facilitação do tráfego. E para que esses elementos sejam saudáveis, há necessidade, vou recorrer aqui a um copito, como chamamos na minha terra, é uma cábula, como vocês chamam aqui em Portugal. Vou recorrer a essa cábula para dizer que há necessidade de uma credibilização e uniformização dos atos. Independentemente da burocracia, nós sabemos que existem leis, e aliás as nossas leis são todas elas, disse aqui ainda agora o meu colega de Moçambique, que foram feitas algumas pequenas alterações, mas as nossas leis são todas elas dos anos, desde o início daquilo que nós podemos entender como direito. Aliás, fazemos parte do normativo romano. E o nosso Código Civil é semelhante, é quase todo ele igual. É de lá onde vamos buscar muitos elementos que compõem os nossos códigos, concretamente o Código Notarial, mas deparamos muitas vezes com tremendos problemas. Posso até citar um dos exemplos, que talvez fuja um bocado aquilo que é propriamente notário, ou o sistema notarial. Aliás, o senhor Bastonário também fez aqui uma referência à celebração do casamento pelos notários. Nós, em Santo Tomé e Príncipe, deparamos com uma dificuldade que este palco talvez é um palco próprio para colocarmos, ainda mais tratando-se dessas dificuldades, em que as pessoas, aliás, a própria lei, o Código Penal diz que a bigamia é crime. Mas Portugal permite, não sei se é por distração, porque desconhecimento da lei, duvido muito que seja, permite que um elemento que venha de Santo Tomé casado, case novamente em Portugal com outra senhora. Quer dizer, ou vice-versa. Isso é uma coisa muito estranha. Isso acontece mesmo? Isso acontece. Acontece, infelizmente, e nós queremos que se ponha cobro agora a esse tipo. Toda a gente quer ir para Santo Tomé. Para que é que foi dizer isso? Agora toda a gente quer ir casar outra vez a Santo Tomé. Sim, mas já sabemos que não é possível. Bom, já vai. Esse o motivo da minha cábula, porque isso magoa a lei e magoa a todos aqueles que entendem que a vida, a circulação não deve ser motivo para que se atropele os elementos da lei, alegando muitas vezes desconhecimento. Aliás, falou-se, tem estado a falar da plataforma, nós temos uma lei comum, nós sabemos, aliás, há também a questão tecnológica. Houve uma altura em que nós tivemos o Lege Palop. Isso caiu por terra. De qualquer forma, estão ali muitas leis, a lei dos nossos Palopes. Nossos países, Palopes são países de expressão portuguesa. Agora voltamos mais para a CPLP. Por isso motiva a insegurança. Falta aqui a certeza, falta aqui a segurança, falta a própria credibilização daquilo que é justiça e daquilo que são elementos que nos trazem aqui hoje da circulação e documentação. Outro elemento, no meu entender, que peca
talvez por tardio, é capacitação. Se nós todos fazemos e falamos a mesma língua, e porque Portugal, Cabo Verde também vai seguindo os passos, mas porque Portugal, durante muito tempo, foi um país colonizador, não é por isso que têm toda a obrigação, mas porque estão mais avançados, podiam ajudar os países como nós em matéria de capacitação. Hoje em dia pode-se fazer pela internet, facilmente, sem grandes custos. Nós temos outro elemento que é, talvez, a troca de experiências, não só nas formações, mas a possibilidade de das pessoas irem, de se fazer pelos meios de comunicação social, pelos meios tecnológicos, de se poder fazer ou ter parcerias. Nós, nesse momento, em São Tomé, temos uma parceria com os notários ibéricos, ou seja, nós estamos a tentar alargar aquilo que é o nosso sistema notarial, sabendo que, com Portugal, durante muito tempo foi difícil, felizmente temos agora essa atividade que provavelmente nos vai abrir muitas portas, mas nós temos que dar outros pulos, temos que fazer com que o nosso país também cresça e desenvolva em matérias de circulação e as dificuldades, todas elas inerentes a essa mesma circulação. Por isso, referir-me também à unificação dos atos. Se todos nós vamos para o mesmo lado, por que motivo nós temos atos dísparos? Não entendemos. Se eu, em São Tomé e Príncipe, tenho que validar uma notificação, desculpe o termo, mas vamos usar este, validar uma procuração, ela é igual em todo o canto do mundo. Pura e simplesmente, eu só tenho que dizer, olha, aquele elemento, aquela assinatura é verdadeira. Pronto. Esse é uma das, vou usar o termo mania, é uma das manias que nos leva à crença ou à mentalidade. Falta uma mudança de mentalidade nos nossos notários em São Tomé e Príncipe, mas eu acredito que falta também essa necessidade nos notários portugueses. Porque se nós não mudarmos, se nós tivermos a crença de que aqueles não conseguem fazer melhor do que nós ou aqueles não conseguem fazer igual a nós, todos os atos que nós tentamos praticar e fazemos chegar a Portugal, muitas vezes eles caem por terra, ou mesmo a legislação muitas vezes cai por terra, porque se entende que daquele país não vêm boas coisas, mas vêm. Porque todos nós estudamos muitas vezes na mesma escola. Então, temos que começar a entender um conjunto de situações, e essas são as situações, independentemente da burocracia que existe, essas são as situações, desculpem-me ser assim tão frontal, mas são as situações que nós devemos ver todos juntos, de forma que os nossos notários, vou puxar a brasa aqui para o CPLP, mas que os nossos notários da CPLP estejam ou tenham os mesmos direitos, as mesmas igualdades, que as coisas sejam uniformes entre todos os países da CPLP. Muito obrigado. Obrigada. Sr. Embaixador Tito Mbada, o que é que acrescentaria em relação também à Guiné Equatorial? Muito obrigado, bom dia a todos. Permita-me cumprimentar o senhor chefe da casa, o nosso amigo Dr. Batista, e também a todos os profissionais do sector, felicitando a iniciativa que é muito positiva para mim, para a Guiné Equatorial, que é a Cajula, da CPLP, o último país que integrou. E nós participamos neste evento com muitíssimo interesse, porque temos uma administração diferente e que podemos partilhar algumas experiências. Efectivamente, existem muitas dificuldades que afetam a circulação dos documentos. Em primeiro lugar, temos que saber que trata-se de um direito fundamental dos cidadãos perante a administração pública e perante também qualquer outro órgão oficial. Mas o acesso a esses documentos sigue tendo dificuldades como a circulação mesma. Vários profissionais aqui, no dia a dia, conhecem as dificuldades. Os colegas que partilham a mesa redonda enunciaram alguns. Para mim, há 4 dificuldades importantes. A primeira é o desconhecimento das normativas internas. Os cidadãos têm que conhecer a normativa não só do país de destino, sino também do próprio país. Na Guiné Equatorial,
o cidadão tem que conhecer, alguns não conhecem a própria normativa do país. E quando viaja e reclama alguma documentação, demos conta que tinham que fazer a procuração antes de chegar ao país de destino. Nós temos países diferentes e na comunidade hay países como Brasil, que é um estado federal com várias administrações. Difícil entender na Guiné Equatorial porque primeiro não existe e é um conjunto de legislações e desse de dicho país que só através de troca de experiência nós podemos conhecer. Portugal é outro país diferente, Cabo Verde é outro diferente, los Palos também. A Guiné Equatorial é um país que tem uma administração paralela à administração espanhola. Portanto, nós temos que conhecer primeiro ou difundir a própria lei, conhecerla e também da do país de destino. Outra dificuldade que nós encontramos, observamos, é o reconhecimento dos documentos. Creo que os profissionais estão aqui. Quando um português ou uma portuguesa ou vice-versa tem que fazer um casamento hoje, é quando aparece a situação de reconhecimento de um documento, que acaba de dizer aqui. Muitas vezes, na embaixada, temos esses casos, o senhor ou a senhora aporta um documento assinado na Guiné Equatorial, mas a administração portuguesa não reconhece, e vice-versa. Além das interpretações que fazem as missões diplomáticas para acreditar, mas é bom que os cidadãos e os notários tenham essa facilidade de documentos. A seguinte dificuldade que nós temos é que os nossos países, cada um dos nossos países tem compromissos a nível regional com outra integração. O Brasil com o Mercosul, Portugal com a União Europeia, a Guiné Equatorial com a CEMAC, Cabo Verde com a CEDEAO e Guiné-Bissau também, etc., etc. Por tanto, a ausência de uma harmonização é, efetivamente, uma grande dificuldade que precisa uma reflexão. Para nós também, a falta de um projeto comum, tendo em conta que o desconhecimento das legislações nacionais, tendo em conta que cada um de nós pertenece e tem compromissos perante outros mandatos, os compromissos internacionais, tendo em conta a falta de harmonização, é necessário que haja um projeto comum. Esse projeto comum é justamente o que está a pretender agora, está a buscar esse congresso para ver a possibilidade, tendo em conta essas dificuldades, também é uma oportunidade, podemos ter uma oportunidade agora para fazer um projeto comum, para tentar encontrar pontos de encontros para que a cidadania tenha acesso aos documentos essenciais para a sua vida normal. Imagine qualquer nosso país tem um acordo de extensão de vistos. O próprio cidadão do país desconhece essa realidade. O destino também. E quando vai a uma companhia aérea, o policial de turno desconoce a aplicação desse convênio, porque não está publicado. E o passageiro não pode continuar, não pode viajar uma companhia aérea, porque a companhia aérea le pide visto e não sabe que entre os ambos países existe um acordo de exenção de vistos. São casos práticos. Portanto, damos a bem-vinda a essa grande iniciativa do Congresso para que juntos podamos fazer um projeto comum. Muito obrigado. Obrigada.
Filipe Azevedo Maia, agora pergunto-lhe também, depois de tudo o que ouviu, ainda vamos voltar ao contacto com Angola, mas parece-me que, de facto, há aqui uma série de dificuldades neste processo, numa simples emissão de documentos para serem utilizados noutros países. Também tem sentido isso no seu dia-a-dia? Sim, vou começar por cumprimentar todos os presentes, em concreto também os presentes na Assembleia e os membros do painel. É com muito gosto que estou aqui presente hoje. De facto, a circulação transfronteiriça dos documentos é cada vez mais uma realidade no mundo atual. Eu hoje estou aqui como representante da Ordem dos Notários de Portugal na União Internacional do Notariado Latino, mas é a minha experiência enquanto notária no meu cartório, um cartório de província, Arganil, a 50 km de Coimbra, onde tenho semanalmente sempre a presença de estrangeiros a realizarem escrituras no meu cartório, onde tenho essa realidade de forma bastante premente e levantando frequentemente muitas questões ao nível da aceitação dos documentos. E, indiretamente, à questão das dificuldades sentidas enquanto notária e no meu cartório em particular, essas dificuldades são não só relativamente à forma, à substância, portanto, ao desconhecimento da lei do país ao qual se destina o documento que estou a preparar, sobretudo porque muitas vezes estão em causa ordenamentos jurídicos diversos, em que não há sequer equivalência de institutos e, portanto, é muito importante, de facto, que haja um trabalho que seja feito, sobretudo também, aqui estamos a falar mais concretamente ao nível da CPLP, um trabalho de colaboração entre os vários países, tendo em vista a criação quer de esquemas de informação a que o notário possa ter acesso de forma cabal e rápida, quer à legislação do país em cujo ordenamento jurídico o documento se destina a produzir efeitos, e também que promova a celeridade, que evite a burocracia excessiva, que promova, inclusivamente, a reciprocidade na aceitação de documentos, desde que estejam preenchidos requisitos que serão naturalmente estabelecidos através deste trabalho que seria muito importante levar a cabo. A criação de uma plataforma com disponibilização de legislação aplicável nos vários países da CPLP, porque é disso que este painel está a tratar, e também canais de informação para melhor compreensão dos conceitos jurídicos estrangeiros e percepção dos institutos a aplicar nos casos concretos, seria uma grande mais-valia para o trabalho diário dos notários. É frequente chegarem-me com uma procuração emitida por um notário angolano, moçambicano, até de outros países do mundo, e a confiança que ainda existe nos profissionais, nos notários, é de tal forma que as pessoas dizem: então, mas porquê é que não aceita esta procuração? Se foi um notário que emitiu a procuração, então esta procuração tem que ser válida. E muitas vezes isso não acontece. E não acontece por estas diferenças que existem nos vários ordenamentos jurídicos nas questões transfronteiriças que se nos colocam. Penso que, de facto, a existência de uma plataforma trabalhada em comum com os países da CPLP é uma grande mais-valia, sendo certo que, e falando também já na existência de documentos digitais, na transposição, na existência de uma linguagem que seja comum a todos e perceptível por todos, por forma a facilitar esta aceitação dos documentos no país de destino, seria uma inovação muito bem-vinda e que, sem perder a verdadeira essência do que é a função do notário, como agente privilegiado na prevenção dos conflitos, e a reforçar o papel deste profissional como terceiro de confiança. E, portanto, penso que, de facto, o estabelecimento desta plataforma constituirá uma mais-valia muito importante para o trabalho diário dos notários. Muito bem. Vamos agora... Obrigada. Vamos agora, mais uma vez, tentar o contacto com Luanda. Sebastião Domingos, creio que já nos está a ouvir melhor. Olá, bom dia, Sebastião.
Olá, bom dia aos colegas de mesa. Um bom dia também aos dignos notários presentes à sala. Um bom dia ao bastonário da Ordem dos Notários de Portugal e agradecemos o convite formulado à Angola para participar nesse magno congresso. Esperamos que no 5º Congresso Angola vai se fazer presente de forma presencial. Passo aqui. Pronto, Angola também não foge à realidade dos demais países. O que acontece? Angola está com uma lei de 1964. Pensamos ser uma lei que já estamos também a trabalhar no sentido de reformular esta lei para atender primeiro a nossa realidade angolana e segundo, trabalhar no sentido de chamar, tendo agora uma modernização, chamar os serviços modernos, quer do ponto de vista da legislação de documentos. Temos notado em Angola também a recusa de muitos documentos, não é, provenientes, com destinos a Portugal, principalmente Brasil, de cidadãos angolanos que escolheram esses países para viver, para estudar, em que precisam de documentos. E esses documentos são lavrados nos nossos cartórios notariais. Aproveito para falar que em Angola, os cartórios notariais em Angola são públicos. Nós não temos cartórios privados, são públicos. E a lei também já dispõe da criação de cartórios privativos, está em fase de regulamentação para assim ser implementada. O que acontece? Ocorrem os nossos serviços para solicitar, não é, que se lave documentos, principalmente procurações, para a compra de imóveis no exterior, quer a pronto pagamento ou por financiamento bancário, para aquisição de nacionalidade, herança, registro de nascimento, guarda e cuidado de menores que se encontram nos países da comunidade. Mas o que temos verificado são as constantes recusas desses documentos, com fundamento que os documentos não obedeceram os critérios utilizados para o efeito, e nos perguntamos, mas existe uma minuta? Que critério deve ser utilizado para lavrar este ato? Os países de destino, o que é que fazem? Têm facilitado criando minutas que são submetidos aos utentes, não é, para apresentar aos notários em Angola, de forma a lavrar os atos seguindo a minuta. Entendemos nós que o ato notarial, olhando para a minuta proveniente de Portugal, mas por que eu tenho que fazer nesses termos e não nos termos de Angola? Uma vez que estamos a falar que Angola não ratificou ainda o acordo ortográfico, que se Angola escrever nos termos utilizados em Angola, será isto uma recusa para Portugal ou para Brasil? Então são essas questões que ainda levantamos. E eu penso que a criação de uma plataforma vai resolver essas questões da circulação de documentos. Nós temos a possibilidade de, nesta plataforma, ter acesso às legislações dos demais países da comunidade, ter acesso às minutas devidamente aprovadas e partilhadas, de forma que, quando o utente solicitar um dos atos notariais, nós podemos nos dirigir à plataforma, fazer da minuta aprovada pelos países da comunidade, evitando assim a burocracia da tramitação do processo, evitando que os processos sejam recusados nos países de destino. O que tem se verificado também é a burocracia no tratamento desses documentos. Nós estamos a falar, Angola, os cartórios são públicos, isso já dá uma segurança jurídica a quem ocorre os serviços para solicitar os atos, mas, para além do cartório, deve levar ao Ministério das Relações Exteriores de Angola, ao consulado do país de destino e enviar o documento físico ver o portador para levar ao país de destino. E quando é recusado este documento, é um problema que levantamos, porque a questão que se coloca é, então os notários não estão alinhados, os serviços não estão alinhados, então volta a tratar os documentos nos mesmos termos,
que é um ato que seria resolvido em 5, 6 dias, só consegue resolver isso em 30, 45 dias. Então, a criação dessa plataforma vai ajudar. Estamos a falar da circulação de documentos, quer de forma digital e também de forma física. Mas o digital entendemos ser um processo mais rápido, porque o físico tem aquela tramitação, mas estamos garantidos que esse processo não será objeto de recusa. Vamos avançar para isso. Angola também já está a trabalhar no processo de digitalização dos cartórios notariais, é um processo avançado, penso que até 2024 será um processo em todo o território angolano. Começamos agora com Luanda, a digitalização dos cartórios notariais, e se abraçarmos esse projeto também da plataforma digital a nível da comunidade, eu penso que vai ser uma mais-valia. Porque quando falamos da mobilidade de cidadão, também estamos a falar que os documentos acompanham esse cidadão aos demais países da comunidade. Então, vamos trabalhar nessa plataforma. Penso que só o cidadão sai a ganhar e deixamos de violar aquilo que são os direitos fundamentais do cidadão. Sebastião, se me permite, continuo consigo para esta nossa segunda ronda de perguntas. Parece-me que acho que é bastante perceptível que todos consideram de maior utilidade esta plataforma comum com a legislação de todos os países da CPLP e que possa, obviamente, ser acessível por todos os profissionais, registros e notariado, mas considera também que é importante definir um regime de correlação ou de reciprocidade para também aceitarem documentos em formato eletrónico por todas as entidades de notariado e registro de CPLP. É claro que isto talvez cria alguns desafios e obstáculos do ponto de vista da ligação, da internet, da cibersegurança, mas ultrapassada essa questão, o formato eletrónico, as certidões, escrituras, procurações, é também um regime que é importante ser definido quanto antes? Sebastião, conseguiu ouvir a minha pergunta? Não consegui perceber a última parte da pergunta. Peço desculpa. Se é importante definir um regime de reciprocidade em que haja a aceitação de documentos em formato eletrónico por todas as entidades, ultrapassando os tais obstáculos que possam existir a nível de cibersegurança, etc. É importante definir esse regime da reciprocidade, porque também a recusa dos documentos, também nós olhamos para a reciprocidade. Se Portugal recusou este documento da Angola, então, um documento proveniente de Portugal para Angola, eu também vou checar ao nível, se tiver alguma falha também é objeto de recusa. Então, esta questão que levanta, claro, que é importante, essa reciprocidade na aceitação dos documentos. Sim, Muito obrigada. Voltando aqui à sala, Filipe Azevedo Maia, esta questão também me parece fundamental, porque há pouco um dos colegas de mesa falava de que a circulação dos documentos não pode prejudicar os direitos dos cidadãos. Também não pode interferir na segurança dos próprios documentos. Parece-lhe importante este regime, criar este regime? Claro que sim. E acho que o reforço do papel do notário como terceiro de confiança exige essa reciprocidade, esse estabelecimento de reciprocidade na aceitação dos documentos vai permitir que este papel do notário como terceiro de confiança seja reforçado. É frequente uma pessoa que vem ao cartório... Há ali um colega de Angola... É frequente... Concorrência. É frequente as pessoas virem ao cartório e trazerem, imagina, alguém que quer concorrer para um emprego num país estrangeiro, trazer o seu diploma e pedir para emitirmos um documento com certificação que seja aceite no país para o qual a pessoa está a candidatar-se. E frequentemente, porque existe de facto esta recusa de aceitação dos documentos
também de forma bastante frequente, e estou-me a repetir, e as pessoas perguntam, mas isto está feito de forma a ser reconhecido no país para onde eu vou levar o documento. E nós dizemos, olha, isto está feito de acordo com a lei local, e à partida, se fosse para produzir efeitos cá, no país, sim, o documento estaria perfeito para isso. Agora, destinando-se a um país terceiro, não sabemos quais são os requisitos que são colocados ao nível das exigências, quer de forma, quer de substância. Portanto, quando estão em causa pluralidade de ordenamentos jurídicos envolvidos, e o que acontece cada vez mais no mundo globalizado em que estamos, com adaptação de terminologia, com reciprocidade de aceitação, garantia de aceitação no país de destino, seria de facto uma grande mais-valia para o nosso trabalho diário nos cartórios. Acredito que sim. Sr. Embaixador da Guiné, também acredito que partilhe desta opinião. A reciprocidade... A resposta é sim. Não só é necessário um regime de reciprocidade, sino até é urgente. É urgente porque a comunidade está, nesse momento, com o dossiê da mobilidade na comunidade. Não há comunidade sem a mobilidade de pessoas e de bens. Mas, antes desse evento, nunca pensei que a situação dos documentos era importante. Creio que, senhor caro amigo, queria sugerir que as recomendações desse evento possam ser partilhadas com o secretariado executivo, porque a iniciativa pode ser uma grande medida de acompanhamento à mobilidade. Creio que esse regime pode agilizar o processo de mobilidade dos estudantes, pode ajudar aos empresários a não perder tempo nos negócios, pode facilitar a vida dos cidadãos e creio que pode ser uma medida de acompanhamento urgente a apresentar no quadro da agenda da nossa comunidade. Obrigado. Obrigada. Silvestre Lima, da apresentação, o que é que pensa sobre este tema também? Eu também partilho da mesma opinião que a reciprocidade é o essencial. Aliás, nós em Santo Tomé, sem querermos, temos estado a trabalhar no capítulo da reciprocidade, porque, aliás, somos pequenos, o país tem poucos notários. Nós, antes de tomarmos ou decidirmos qualquer situação documental, nós consultamos as leis de vários outros países. Por isso, da nossa parte, o problema não se põe, tanto assim como está-se aqui a colocar. Mas é importante, é urgente, disse o colega da Guiné Equatorial, é urgente, para que todos nós tenhamos sempre em mente que as coisas devem ser feitas e bem feitas, não é que alguns países façam melhor que outros, porque isso não é possível, cada um faz em função da sua realidade, mas se uniformizarmos, todos teremos uma coisa única, não haverá alguns que pensem serem superiores a outros, porque o texto será semelhante, pode e vai haver sempre uma outra palavra, aliás, como já notaram há muitos anos, mas agora ainda mais, cada um de nós, apesar de falarmos o português, mas há um português de cada país que tem algumas coisas que são colocadas de forma diferente, mas o significado é quase o mesmo. Aliás, como dizia também o colega de Angola, nós todos estamos a pautar, é verdade que alguns países ainda não ratificaram, mas estamos a pautar pelo português único, em que as terminologias sejam as mesmas, mas mesmo que elas não sejam, há necessidade de nós conhecermos os significados de algumas ou muitas palavras que se usam em outros países e fazermos um trabalho único. Uhum. Porque se eu souber, por exemplo, eu há dias participei numa atividade sobre a mortalidade e na altura falava-se de papeira, por exemplo. Eu não sei se aqui em Portugal usa-se também a terminologia papeira,
mas no Brasil é cachumba. Sim. Isso não significa que, a produzir um documento, eu tenha grandes dificuldades, porque é uma coisa uniformizada, os termos podem ser com alguns acertos, mas são uniformizados, todos nós devemos saber as mesmas coisas, a lei estará certamente disponível para todos, não estou a pedir que façam como Santo Tomé, porque somos poucos, mas devemos consultar sempre o sistema que nos dá a informática, o sistema tecnológico, consultar sempre quando estivermos a tratar de assuntos que digam respeito a outros países. Consultar sempre qual é a legislação, o que é que diz a legislação. Porque a nossa não é superior à outra, é sempre igual ou com alguns acertos que se possa fazer. Outra coisa ainda aqui é a celeridade, também já foi dito. Torna-se muito mais célere. É verdade que nós, os PALOPs, eu puxo um bocado para os países de expressão portuguesa, os países africanos, nós durante muito tempo, aliás, isso também aconteceu com Portugal já há muitos anos, Portugal foi mudando, nós também estamos a mudar. Existem situações de duplicidade de algum documento, existem situações em que há um terreno, por exemplo, que foi vendido quando não há registro para 2, 3, 4 e 5 pessoas, muitas vezes até nos nossos países pode haver registro e com grandes validades para 2 pessoas. Quer dizer, mas isso tem que ser resolvido e saneado pelos notários. Se nós tivermos uma plataforma, um documento único, uma reciprocidade, nós conseguimos entender como é que as coisas são feitas, nós conseguimos ir ver como é que o outro fez, quando é que resistiu, por que resistiu daquela forma. Se as coisas estiverem unidas, estiverem uniformizadas, imediatamente, numa plataforma, imediatamente, nós todos, em qualquer canto do mundo, a mesma coisa que disse aqui há pouco o senhor Bastonário, com um clique, suponho que teria sido o senhor Bastonário, quando se faz um registro de um bem qualquer, por exemplo, em Évora, que alguém de Aveiro ou de outro sítio qualquer, dentro de minutos, já saberá que aquele registro foi feito, se for procurar. Isso, os nossos países da CPLP são todos juntos, são todos próximos. Isso pode acontecer muito bem conosco, sem qualquer problema. Nós temos muitos santomenses que são netos e até filhos de portugueses e vice-versa. Temos muitos portugueses que têm terreno em Santo Tomé. E se o seu terreno tiver sido vendido, se tiver sido registrado por uma outra pessoa, claro, ele tem ou não o direito de saber. Ele aqui mesmo em Portugal não precisa se deslocar. Eu entendo que essa reciprocidade, havendo a plataforma, que as coisas funcionem como devem ser. E acredito que será também uma mais-valia para Moçambique, Sérgio Matu. Obrigado. A vantagem de estar aqui no meio, acabo ficando ultrapassado em algumas questões. Não, está no centro. Mas, de facto, a reciprocidade é urgente, até já vai tarde, em benefício do utente. Eu acho que as nossas diferenças, que são poucas, não podem prejudicar aquilo que é o nosso foco, que é o utente dos serviços de registro e notariado. Mas também temos que estar cientes de que a legislação é comum, com pequenas diferenças, mas existem questões específicas que o próprio nosso ordenamento jurídico remete-nos ao uso da legislação, da nacionalidade do utente dos nossos serviços. Refiro-me para aquela questão de normas de conflito, no caso em que é um ato a ser praticado por um estrangeiro num outro país. Eu recordo-me que o artigo 25 do Código Civil, 25 a 31, sobre as normas de conflito, prevê que as relações de família, as relações sobre a sucessão por morte, são reguladas pela lei de origem ou lei pessoal do nosso utente. Isso implica, no momento da prática do ato, irmos consultar a legislação de São Tomé ou de Portugal, o que diz em relação àquele ato em concreto. A bigamia, então, está a falar de bigamia ainda, eu sei que está. Não vou, não é só... Quando falo de relações de família, são várias situações. Eu sei. Mas eu acho que o que se destaca mais é a questão o caso de sucessão por morte. Refiro-me, por exemplo, à questão de graduação ou dos sucessíveis, pode variar de legislação para legislação, para nós percebermos que esse português que atende aos nossos serviços, o que a lei portuguesa diz em relação à graduação
dos possíveis herdeiros, e tem que se consultar, se tivermos uma plataforma, podemos ir consultar a lei portuguesa para perceber como é que nós tratamos um certo assunto. Para além de termos lá depositado os diversos instrumentos jurídicos, para além da legislação e os atos praticados, podíamos até criar uma plataforma ou uma janela no próprio sistema para alguns comentários ou para troca de impressões em relação a algum certo ato. Isso tudo em benefício do nosso utente, porque as nossas diferenças não podem, de maneira alguma, prejudicar o utente. Muito obrigado. Acredito que, Raul Gomes, esta nota também, no fundo, é a partilha de boas práticas que já existem noutras profissões, não é? O que é que nós já estamos a fazer muito bem, o que é que os colegas do país ao lado estão a fazer também muito bem. Concorda, Raul? Sim, mas uma vez vou subscrever quase na íntegra as opiniões dos colegas sobre o regime da reciprocidade. Dizemos também que sim, mas há necessidade de uniformizar as legislações, aproximar as legislações para evitar possíveis dificuldades quanto à aplicação na prática desta reciprocidade. Porque, às vezes, um notário, quando faz um documento, não compreende, não percebe, não conhece a legislação do país onde o documento vai ser aplicado. Posso dar exemplo da procuração para casamento, porque no meu país há anos que as pessoas fazem procuração para casamento da mesma maneira. Há um certo momento, quando o notário redige uma procuração para casamento, que vai ser celebrado em Portugal, é obrigado a mencionar a lei aplicável a este regime, a coisa que não existia. Então, imagina um cidadão vem pedir uma procuração ao notário, faz tudo bem como tinha hábito de fazer. Esta procuração tem que ser reconhecida, a assinatura do notário na Embaixada de Portugal, depois mandar para cá, que custa muito dinheiro e custa tempo para o cidadão. Chegar à procuração aqui é negada e tem que voltar. E, para além da função do notário de pôr a vontade das pessoas no papel, tem a função também de aconselhar, orientar, e não desconhecendo daquele regulamento da União Europeia que obriga as pessoas escolherem a lei aplicável ao regime de casamento. O que é que o notário pode dizer ao seu utente? Não tem informação. Daí a necessidade, outra vez, de criar a plataforma, a troca de experiências, de boas práticas, como o melhor dizendo, e facilitar que esta reciprocidade seja uma realidade. Neste sentido, as autoridades políticas ou legislativas devem ser encorajadas a acelerarem este processo de uniformização das legislações. Muito bem, obrigada. Uma ronda também, Eurico Correia Monteiro, embaixador, o que é que gostaria de acrescentar? Tá, muito obrigado. Não, eu queria só umas rápidas notas. Portanto, a primeira é relembrar que existe uma plataforma, quanto a mim, uma plataforma muito boa, consistente, da legislação dos nossos países africanos de língua portuguesa, que é a Legis Palop. Portanto, é uma plataforma, está muito bem construída, está muito bem concebida, está lançada nesta plataforma, de facto, está lançado um conjunto de leis importantes dos nossos países, mesmo do tempo colonial e depois, digamos, passando todo o período de independência e atualizar todos os dias. E, portanto, é uma plataforma que é um instrumento extraordinariamente importante para se conhecer as legislações, portanto, dos nossos países. Legis Palop, como a própria palavra diz, só falta, e creio que vai acontecer dentro de pouco tempo, a integração, portanto, da Guiné Equatorial nesta plataforma e, naturalmente, também não estão nem Portugal, nem o Brasil. E, portanto, gostava de dizer, a partir dessa experiência, facilmente, é uma coisa factível, a Legis Palop já existe há mais de 10 anos,
não é? Mais de 10 anos, seguramente, e, portanto, é uma coisa factível que pode ser perfeitamente estendida neste quadro, portanto, da CPLP. Um instrumento muito importante, toda a gente pode consultar, é só ter, digamos, a respectiva assinatura. Bem importante. Outra questão também importante, no acordo que nós assinamos da mobilidade, damos uma importância extraordinária à questão da segurança documental. Então, quando nós estamos a falar, portanto, do reconhecimento automático, da dispensa, portanto, de certas validações formais, estamos a partir do pressuposto de que o documento é seguro, que o documento, portanto, não está ferido nem da falsidade material, nem da falsidade, portanto, intelectual, e que podemos, portanto, acreditar na veracidade da declaração que está. E, portanto, deve também haver aqui um esforço muito grande de investimento para poder também credibilizar o documento. Só isto é que vai facilitar a tal exportabilidade livre dos documentos, a tal mobilidade que nós também desejamos. Isto é reafirmado várias vezes no próprio acordo da mobilidade, que é importante. É evidente que, em todas essas matérias, a questão da reciprocidade, até para se ganhar a maior efetividade, é absolutamente incontornável. Não se pode, de facto, focalizar, seja em matéria da mobilidade das pessoas, seja em matéria, portanto, do reconhecimento dos documentos públicos emitidos por cada um dos nossos países, só a reciprocidade pode, de facto, trazer a eficácia plena daquilo que nós queremos. E, portanto, deve ser reafirmado. Cabo Verde, com Portugal, tem um acordo de reconhecimento dos documentos públicos, que não necessitam de qualquer espécie, portanto, de avaliação. Também aqui notamos que nem sempre isto é conhecido e verificamos que vários serviços públicos cabo-verdianos e portugueses leem até o que nós em Cabo Verde chamamos os boletins oficiais, como espécie de diário da República, mas quando vêm acordos, convenções, põem de lado e, portanto, leia só aquele que começa por artigo 1º, preâmbulo, decreto-lei, ou o resto não existe. E, por isso, às vezes, vemos cartórios notariais e vemos conservatórias, portanto, de registro, a exigirem digamos, o reconhecimento, a validação prévia, portanto, dos documentos, e quando temos, de facto, acordo com dispensa, portanto, expressa de todos os documentos públicos emitidos nos nossos Estados. Creio que, basicamente, eram esses os comentários que queria fazer a esse respeito. Muito bem. E voltando aqui ao Brasil, para encerrar quase esta volta à CPLP, o que é que juntaria, o que é que acrescentaria? A gente rodou, né, a comunidade todinha, e eu acho que o importante deve sair daqui, eu acho que foi louvável a iniciativa dos notários portugueses, na pessoa do Dr. Jorge, em trazer esse tema. Isso, com certeza, vai nos ajudar, principalmente ao notariado, aos cartórios do Brasil, porque o Brasil, pela sua dimensão continental, né, pelo número de cartórios, nós temos mais de 13 mil cartórios, mais de 8 mil notários, em 5.570 municípios, 3.500 distritos. É uma imensidão. Até nós mesmos temos dificuldade, às vezes, de falar com os outros colegas. Nós temos colegas que, para poder exercer a sua atividade, andam uma semana de barco no Amazonas. Então, a gente tem que ver a realidade local. Eu acho que o Brasil tem muito a contribuir. Eu acho que o doutor Biratã, que foi presidente do Colégio Notarial, vai estar amanhã num painel também sobre o tema. O Colégio Notarial do Brasil desenvolveu muita coisa boa que pode ser um auxílio para esse grande projeto da união desses países da língua portuguesa. Nós, em nome da ANOREG BR, eu vim aqui representando o nosso presidente, Rogério Bacelar, e falei com ele, ele disse, diga sim à iniciativa, diga sim à parceria e diga também que a ANOREG BR e os notários e registradores do Brasil vão contribuir no que puder para fazer isso acontecer. Ótimo. Obrigada.